Na noite de 2 de julho de 1985, por volta das 23 horas, o policial Abdul Nazir Kund e o guarda civil Chandrapal estavam patrulhando em um dos bairros nobres de Delhi. Durante a patrulha, eles ouviram uma mulher gritando alto. Era uma vendedora de vegetais que trabalhava naquela área. Ao se dirigirem ao local do som, perceberam um incêndio em um dos hotéis famosos da região, o Ashok Yatri Niwas. Abdul Nazir imediatamente chamou o corpo de bombeiros e, junto com seu colega, correu em direção ao hotel. Ao se aproximarem, descobriram que as chamas vinham do restaurante de churrasco do hotel, o Garden Barbecue. Os policiais encontraram o gerente do hotel, Kesav Kumar, na entrada. Quando questionado sobre o incêndio, Kesav explicou que estavam queimando pôsteres e banners antigos dentro do restaurante. No entanto, os policiais não ficaram satisfeitos com a resposta e tentaram entrar no local, mas Kesav conseguiu impedir a entrada. Desconfiados, os policiais se retiraram momentaneamente. Abdul Nazir, no entanto, decidiu investigar mais a fundo. Ele deu a volta no prédio, pulou o muro e entrou pela parte de trás do restaurante. Dentro do local, viu pôsteres e banners queimando na área da cozinha. Quando questionados, disseram que estavam assando um cabrito. Ainda desconfiado, o policial inspecionou com cuidado os arredores do tradicional forno indiano de barro, conhecido como tandoor. Para sua surpresa, ele avistou uma mão humana entre as chamas. Percebendo que estavam queimando um corpo humano, ele disfarçou, fingindo não ter visto nada, e saiu do local. Ao chegar do lado de fora, ele ordenou que mais equipes policiais fossem ao local imediatamente. Pouco depois, os policiais tentaram capturar os criminosos. 2 homens estavam próximos ao tandoor no momento, mas um deles conseguiu fugir. O outro, identificado como Kesav Kumar, foi preso. O fogo no tandoor foi apagado rapidamente. Em meio às chamas encontraram um corpo carbonizado. A maior parte estava irreconhecível, mas o maxilar ainda não havia sido queimado completamente. Ficou evidente que era o corpo de uma mulher. A polícia começou a interrogar Kesav Kumar, que fez revelações chocantes. Esse caso ultrapassava os limites do imaginável no mundo do crime. A notícia se espalhou rapidamente, primeiro em Delhi e depois por todo o país e o mundo. Uma mulher havia sido assassinada, seu corpo esquartejado e queimado em um tandoor. A indignação foi geral, e todos exigiam a rápida prisão do principal suspeito. No entanto, ele permaneceu foragido por mais de uma semana. Rumores indicavam que a polícia estava preparando um confronto com o suspeito. Subitamente, em 10 de julho de 1995, o principal suspeito foi preso em Bangalore. Alguns dizem que ele se entregou ao ouvir rumores sobre uma operação iminente da polícia. Após sua prisão, uma série de revelações perturbadoras veio à tona. Após a prisão, o processo de interrogatório começou revelando detalhes assustadores. Sempre que se discute os casos de assassinato mais notórios do mundo, o caso do Tandoor é inevitavelmente mencionado. Este caso também ficou conhecido como o caso do assassinato de Naina San. O método utilizado após o assassinato foi ainda mais chocante do que o próprio crime: colocar o corpo em um tandoor. Só de ouvir isso, arrepios percorrem o corpo. E o motivo por trás do assassinato foi tão absurdo quanto o crime em si. Mas qual é a história completa? Tudo começou com Sushil Sharma e sua esposa, Naina Sani. Sushil Sharma era formado em comércio pela Universidade de Delhi e não era um homem comum. Ele era uma figura de destaque na política de Delhi, associado ao Partido do Congresso. Na época do incidente, Sushil também ocupava o cargo de presidente da Juventude do Congresso de Delhi. Já Naina também havia se formado pela Universidade de Delhi e recebido treinamento como piloto comercial. Durante o período em que trabalharam para o Partido do Congresso, Sushil e Naina se conheceram e desenvolveram uma amizade que logo se transformou em algo mais. Eles se aproximaram tanto que começaram a viver juntos. Relatórios indicam que, após o início do relacionamento, Naina afastou-se significativamente da política
e tentou construir sua carreira como piloto comercial, enquanto Sushil continuava a avançar em sua trajetória política. Com o tempo, surgiram tensões no relacionamento. De acordo com algumas reportagens, Sushil e Naina nunca oficializaram o casamento. Já outras fontes afirmam que eles se casaram secretamente, mas o casamento nunca foi tornado público. Essa divergência foi uma fonte constante de conflito, com Naina querendo tornar o casamento público e Sushil insistindo em mantê-lo em segredo. Essas diferenças levaram a brigas constantes, que aumentaram com o tempo. A situação se agravou ainda mais quando Naina começou a se aproximar de um antigo colega e ex-ativista do Congresso, Matlub Karim. Com a ajuda de Matlub, Naina buscava realizar seu sonho de se tornar piloto, deixando Sushil e o relacionamento para trás. Esse comportamento gerou ciúmes e suspeitas em Sushil, que acreditava que Naina tinha um caso com Matlub. Esses sentimentos alimentaram ainda mais as brigas. A tragédia final. Na noite de 2 de julho de 1995, tudo mudou. Sushil Sharma chegou em casa e encontrou Naina segurando um copo de uísque, falando ao telefone. Ao ver Sushil, ela estendeu o copo para ele, mas ele recusou e perguntou com quem ela estava falando. Naina respondeu que era alguém da família, e logo em seguida desligou a ligação e foi para outro cômodo. Desconfiado, Sushil pegou o telefone e rediscou o último número. Do outro lado da linha, alguém atendeu com um alô, e Sushil rapidamente desligou. Era Matlub Karim. Isso foi o suficiente para desencadear uma violenta discussão entre Naina e Sushil, com gritos e acusações. Apesar do tumulto, não houve violência física inicialmente. No entanto, a briga escalou rapidamente. Naina, furiosa, afirmou que iria cometer suicídio e supostamente escreveu uma nota de despedida. Logo após, Sushil ouviu um disparo vindo do quarto. Quando ele entrou, viu que Naina tinha a arma em mãos, mas não estava ferida. Ela disse que iria acabar com sua vida, mas antes que pudesse fazer algo, Sushil tomou a arma dela. O que começou como uma briga terminou em tragédia. Sushil atirou em Naina, atingindo seu pescoço e, em seguida, sua cabeça. O crime e a tentativa de encobrir. Desesperado, Sushil percebeu que precisava se livrar do corpo. Ele colocou Naina em uma sacola de plástico e enrolou o corpo em um lençol. Após limpar o local, decidiu levar o corpo ao restaurante que possuía, pensando que o tandoor seria a melhor forma de destruir. Lá contou com a ajuda de seu gerente, Kesavi Kumar, que após alguma resistência aceitou participar do crime. Com o tandoor ainda quente, eles começaram a queimar o corpo, mas a intensidade do fogo chamou a atenção de pessoas na área, levando a uma denúncia à polícia. Quando os policiais chegaram, Sushil conseguiu fugir, mas Kesavi foi preso. A polícia encontrou o corpo parcialmente queimado e começou uma caçada ao responsável. A captura de Sushil Sharma. Sushil fugiu para várias cidades, incluindo Jaipur, Mumbai e Chennai, mas foi capturado em Bangalore no dia 10 de julho de 1995. Após sua prisão, ele foi julgado por assassinato, conspiração criminosa e destruição de evidências. O julgamento e a sentença. Em 2003, Sushil Sharma foi condenado à pena de morte, enquanto Kesavi Kumar recebeu uma sentença de 7 anos de prisão. Posteriormente, a pena de morte de Sushil foi comutada para a prisão perpétua. Ele cumpriu sua pena na prisão de Tihar, onde trabalhou como sacerdote. Em 2018, Sushil foi libertado devido a bom comportamento, após passar mais de 20 anos na prisão. Hoje, ele vive em liberdade. Após sua libertação, Sushil Sharma tentou levar uma vida discreta, longe dos holofotes. Apesar de sua liberdade, o caso do Tandoor Murder continua sendo lembrado como um dos crimes mais brutais e infames da história criminal da Índia. A maneira como o crime foi cometido, com o corpo sendo queimado em um tandoor, chocou não apenas o país, mas também o mundo. A história foi marcada por diversos marcos judiciais importantes, como o uso pioneiro de testes de DNA para a identificação do corpo, algo inédito na época na Índia. Além disso, o julgamento acelerado
e a apresentação de evidências em tempo recorde também foram características notáveis do caso. Mesmo com a pena de morte convertida em prisão perpétua e posteriormente sua libertação, o nome de Sushil Sharma permanece ligado a um dos casos mais macabros já registrados. O público ainda debate sobre a gravidade do crime, o impacto que teve na percepção da justiça e a brutalidade envolvida no ato. Reflexões finais. O caso do Tandoor Murder trouxe à tona questões sobre violência doméstica, ciúmes extremos e os limites que uma pessoa pode ultrapassar quando dominada por emoções descontroladas. Também levantou discussões sobre o papel do sistema judicial, da mídia e das forças policiais em casos de alta visibilidade. Sushil Sharma pode ter cumprido sua pena, mas as cicatrizes deixadas por seu ato ainda permanecem. Para muitos, sua liberdade é uma lembrança dolorosa de como a vida pode seguir em frente, mesmo após tragédias tão marcantes.